Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor, sua vitória. Meus amados irmãos, mais uma vez, com grande alegria, venho aí falar da palavra de Deus para a tua vida. E meus amados irmãos, desde já agradeço a todos que estão aí compartilhando, curtindo o vídeo, também aí comentando. Meus amados irmãos, fico muito feliz porque isso daqui não é para me engrandecer, mas sim engrandecer a Deus, para exaltar o nome de Deus, esse canal abençoado. Espero aí que vocês se sintam felizes também da mesma forma que hoje em dia eu me sinto. Meus amados irmãos, novamente vamos ler a palavra de Deus lá em João, a qual ele vai ali frisar mais uma vez sobre quem é Jesus e o porquê Jesus veio. E algo muito interessante que João Batista ele deixa bem claro ali, bem explícito, é que Jesus era a primazia antes dele nascer. E meus amados irmãos, quando nós começamos a entender o que ali João Batista ele quer dizer com essa palavra, ele nos mostra que quão grande é importante a vinda do Senhor Jesus para nos salvar. E hoje nós entendemos que Jesus Cristo, de fato, ele tem que ser a primazia na nossa vida. Porque é o primeiro lugar sempre tem que ser Ele e o Pai. Nós não podemos colocar outra coisa em primeiro lugar e Ele em segundo plano. Mas, meus amados irmãos, hoje em dia nós vemos muitas vezes as pessoas colocarem seus planos aí de faculdade, de trabalho ou qualquer outra área que seja, em primeiro lugar e deixando Jesus Cristo de lado. Mas, meus amados irmãos, como eu falei com vocês, vamos ler aqui o texto, nós vamos ver aí o que Deus tem para falar conosco. Mas antes disso tudo, eu quero fazer uma oração para você e também peço para que você já curta, compartilha esse vídeo, porque tem almas, tem pessoas necessitando de ouvir a palavra de Deus. E você é um canal de bênção para ela, levar esse canal, levar essa palavra de Deus, tá bom, meus amados irmãos? Peço para que vocês aí fechem seus olhos, onde vocês estejam, ou se estiver fazendo alguma coisa dentro de casa, no trabalho, mas que eleve teu pensamento a Deus, tá bom? Meu Deus e meu Pai, meu Deus, Tu és maravilhoso. Meu Pai, mais uma vez na Tua presença, te agradecendo por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado. Deus, te adoramos, te bendizemos. E, meu Pai, colocamos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Muitas das vezes nós pensamos aí nos problemas do nosso dia a dia. Infelizmente, não levamos o nosso problema a quem consegue aí sanar todos eles, que é o Senhor. Quer levar também para as outras pessoas que Jesus Cristo é o suficiente Senhor e Salvador da nossa vida. Que possamos ter esse pensamento de que o teu lugar é o primeiro lugar na nossa vida. Assim conforme o Senhor enviou Jesus Cristo. E também enviou essa palavra dizendo que Ele era a primazia desde antes de eu nascer. E desde antes de João nascer. Então, Pai, que o Senhor venha sempre colocar isso no nosso coração. Que o Senhor tenha sempre em primeiro lugar na nossa vida. Em qualquer área da nossa vida e qualquer coisa que nós viemos a fazer. Colocamos o Senhor em primeiro lugar. É o que lhe peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, então, João capítulo 1, versículo 29 até o 31, que nós vamos ler hoje. E vamos entender um pouco o que João quis dizer sobre Jesus Cristo. E diz assim no verso 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meus amados irmãos, olha o que João Batista já fala quando vê Jesus. Olha, tá vendo? Aquele dali que vocês estão vendo vir à minha direção, esse dali é o que todos vocês esperavam. É o que todos vocês aí pensavam quem eu era. E ali há um momento de que todo mundo provavelmente olhou para o lado e viu um homem normal, cuja aparência não era que talvez eles esperavam de um rei, talvez de um guerreiro,
ali para combater diretamente com os guerreiros de Roma. Mas, meus amados irmãos, eles viram um homem simples, a qual tinha um semblante, a qual Isaías ele vai falar que tinha um semblante de dor, um semblante a qual seria natural naquele dia a dia. Porque primeiro que eles viviam ali em uma zona desértica. Então vocês imaginam, Jesus era carpinteiro, trabalhava no sol e chuva. Então um sol aí de 40 graus em meio à cidade dele, imagine como é que era. Imaginava-se Jesus ou o Messias, talvez eles imaginavam que o Messias que ia vir era um grande guerreiro, de um porte atlético, alto, a qual poderia aí levar pessoas, multidões, a combater com ele os guerreiros de Roma, até mesmo os romanos, ali dentro de sua cidade ou dentro propriamente de Israel. Não, mas era um homem simples, mas que deixava bem claro João Batista que aquele homem simples, ele não era somente um simples homem, mas sim aquele a qual Deus tinha falado anos, a qual ele iria trazer para nos salvar. E, meus amados irmãos, algo que é bastante importante, que João aqui deixou claro, ele, o Cordeiro de Deus, a qual vai tirar o pecado do mundo. Que, meus amados, entendemos hoje em dia que Jesus morreu naquela cruz. Não foi por conta dos romanos, não foi por conta dos judeus, mas sim por conta dos nossos pecados. Se não fossem os nossos pecados, se não fosse lá atrás, no Jardim do Éden, a queda do homem com a mulher, nós talvez viveríamos, talvez não, certamente viveríamos aí muito melhor do que vivemos hoje. Mas por conta que o pecado entrou por um homem, o pecado também ele vai sair por um homem. Então entendemos que Jesus ele não veio somente para dizer as boas novas do céu, mas ele veio principalmente tirar o pecado desse mundo, tirar o pecado que nos levava à condenação eterna. Então nós entendemos que o Cordeiro de Deus, muitas das vezes para o sumo sacerdote, ou até mesmo para a sua vida na antiguidade, nós vivíamos pecados e ali chegava um determinado momento do ano que nós iríamos levar um cordeiro ou levar um animal para a expiação dos nossos pecados, e ali aquele animal era abatido, geralmente era sempre um cordeiro, a qual aí remete também desde os primórdios, lá no Egito, que Deus mandou Moisés aí falar para o povo sobre a Páscoa, aí ali pegar o cordeiro, matar o cordeiro e fazer o cordeiro e se alimentar daquele cordeiro. Então, o cordeiro ele sempre foi esse símbolo do homem com Deus, do pecado, de tirar o pecado com Deus. Então ali já deixa bem claro que aquele cordeiro, aquele homem ali, infelizmente ele vai ter que morrer por conta de nós, por conta dos nossos pecados. Porque se não fosse isso, Jesus, ele não iria vir. Imagina, nós hoje poderíamos estar conversando da palavra de Deus sem ter uma guerra filosófica, sem ter um problema com o vizinho, não somente poderíamos estar conversando um com o outro, adorando a Deus, sem nós entendermos que teria que vir um cordeiro e morrer por conta do pecado. Mas ali Deus entendeu que precisava enviar um cordeiro definitivo, para que não haja mais aquele momento de que levava o cordeiro para o holocausto, lá no templo de Jerusalém. Ali eles matavam o cordeiro por expiação dos nossos pecados. Então aqui Deus ele já deixou bem claro, João Batista já declarou aquilo que Deus já deixou bem claro, que aquele dali é o cordeiro definitivo de tirar o pecado de nossas vidas, que a partir dele nós seríamos salvos, não por conta de que nós somos salvos porque eu mereço, não, mas sim porque ele veio por nós. Então entendemos que essa palavra, ela é algo tão significativo na nossa vida, que nós podemos aí
ter um deslumbre da nossa vida, como é que seria tão bom não ter pecado no mundo. Mas que ao mesmo tempo, hoje nós vemos que, infelizmente, para o pecado, para nós sermos salvos, o pecado teve que sair por uma morte de um inocente, a qual não tinha nada a ver com o meu pecado, com o seu pecado. Mas ele, por amor, ele foi crucificado por nós. Então, no verso 30, diz assim: É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existe antes de mim. Então, meus amados irmãos, algo aqui que parece ser contraditório com a palavra de Deus no início, porque sabemos que João Batista, ele é 6 meses mais velho que Jesus. Então, como é que ele aqui coloca que Jesus ele é antes dele, existe antes dele? Mas, meus amados irmãos, entendemos que pelo contexto da história, ele diz que não existe por nascer, mas existe por existir em essência com Deus. Desde antes de eu e você nascer, ele já existia. Então, meus amados, não é só meramente há 2000 anos atrás que Jesus nasceu, não. Ele, desde o início da fundação do mundo, ele já era. Então, aqui João Batista frisa isso. Não, vocês acham que eu sou velho na idade, não. Mas ele já existe há muitos e muitos anos. Antes de existir o universo, ele já existia. Então, quem sou eu para hoje me colocar diante dele ou na frente dele? Não, ele é a primazia. E, meus amados irmãos, essa palavra primazia significa primeiro lugar, a qual lá no início do vídeo eu venho ter falado com vocês que nós temos que ter Jesus em primeiro lugar. Por que João Batista fala que ele é a primazia? Porque desde o início do século, desde os primórdios, Jesus já existia. E quando houve aquela queda de Adão e Eva, já se concretizou que aquele homem, aquele ser do lado de Deus, iria ter que vir ao mundo e tirar o pecado. Então ele já era o primeiro aí, digamos assim, na fila de tirar o pecado do mundo. Então ele sempre foi o primeiro no céu e sempre tem que ser primeiro na nossa vida. Porque, meus amados irmãos, nós não conseguimos ter uma vida santificada, uma vida mais que abençoada, ou ser salvo, se não ter Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, que vocês entendam isso. A primazia é o lugar de direito de Deus, o lugar de direito de Jesus Cristo. Se hoje você exerce uma função dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, no dia a dia, é porque Deus te deu essa condição. Deus te deu essa força, Deus te deu esse vigor, essa vontade de querer crescer na vida, crescer dentro de casa, crescer como homem e mulher do Senhor, porque Jesus, ele te deu essa oportunidade. Então dê a oportunidade de Deus, dele ser o primeiro na tua vida, para que assim você alcance coisas maiores do que você hoje almeja. Tá bom, meus amados irmãos? E no verso 31, para finalizar o vídeo, diz assim: Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso, batizando com água. Então, meus amados irmãos, olha como é que João Batista, ele sempre deixa claro que ele só veio ao mundo por conta de Jesus Cristo. Ele só está ali por conta daquele homem que vocês precisam ter ele como o Senhor e o suficiente Senhor e Salvador. Então, João Batista ele sempre está declarando: pessoal, olhe para aquele homem, não veja a aparência dele, mas veja o que ele vai fazer por vocês. Eu não conhecia. O que é conhecer? Será que ele ficou esses anos todos sem ver o primo dele? Mas, meus amados irmãos, aqui eu tenho certeza que ele está falando conhecer na essência,
conhecer no céu, da onde ele veio, porque Jesus ele sempre deixa bem claro que o reino dele não é nessa terra, o reino dele é no alto, no céu celestial. Então ele sempre deixou claro que o meu reino não é aqui, o meu reino é depois disso daqui. Isso daqui é pouca coisa, ele não faz caso desse mundo. Ele sabe que esse mundo já é do maligno, já está na mão do maligno. O que ele veio fazer aqui é salvar a tua vida, salvar a minha vida. E João Batista ele está declarando aqui, ele precisava ele precisava vir para Israel. Todos precisavam entender quem era ele. E hoje vocês estão vendo ele. Ele está na sua frente. Então veja que esse homem que está na sua frente e siga-o. E veja as boas novas que ele vai declarar para todos vocês. Então, meus amados irmãos, eu deixo aqui para vocês, para finalizar. Jesus, ele tem que ser o centro da tua vida. Segue Jesus, não segue o homem. Não veja o que o homem faz, porque o homem é falho. Mas Jesus não. Jesus ele veio sem nenhuma falha e foi sem nenhuma falha. Vocês têm que seguir a ele. Eu sou homem, eu sou falho. A pessoa que está do teu lado, ela é falha. Então não pense que essa pessoa que está do teu lado, ela nunca vai te decepcionar ou nunca vai te deixar chateada. Não, meus amados irmãos. Vai chegar um determinado momento, isso até mesmo para quem está casado ou quem está aí conhecendo uma parceira, vai ver e vai entender que sempre na vida tem aqueles momentos que ou haja uma desavença entre vocês ali ficam chateados um com o outro, ou, meus amados irmãos, infelizmente vai haver uma decepção. Mas Jesus, ele não vai te decepcionar. Jesus, ele é perfeito. Ele faz as coisas na tua vida perfeito. Você não pode entender hoje, mas eu tenho certeza que lá na frente você vai olhar para o céu e vai falar, Jesus, muito obrigado, porque naquele dia eu fiquei chateado, mas hoje eu entendo que os teus planos é perfeito. Se eu naquele dia alcançasse o que eu queria alcançar, eu não seria quem eu sou hoje. Então, meus amados irmãos, Jesus, ele hoje se declara para a tua vida. Então, aceite Jesus como Senhor e Senhor Salvador da tua vida, para que assim você venha ser salvo, venha ser liberto. Tá bom, meus amados irmãos? Que Deus vos abençoe grandemente, que a paz do Senhor seja com todos. Só vitória.